Aquilo que nós falamos geralmente carrega muito mais significado do que aquilo que realmente falamos. E esse é o poder da comunicação quando ela é simbólica. E geralmente nós tentamos nos comunicar por símbolos, mas o contraste que nós temos hoje é justamente o empobrecimento da linguagem, que vem e que é um produto, na verdade, do empobrecimento da própria qualidade humana que nós temos, né? E eu falo isso comparando, por exemplo, com o diálogo de Platão, né? O banquete que estamos trabalhando no Clube do Livro, onde é um diálogo absolutamente rico em metáforas, em figuras de linguagem, em mitologia, tudo isso trazendo símbolos para poder falar sobre o que é o amor, né? Trazendo o amor como esse mais antigo dos deuses, né? O Eros, trazendo também uma postura, às vezes, como ele intermediário entre os homens e deuses, e fala também como o amor sendo essa grande fonte da sabedoria, essa grande fonte das ações nobres, né? E entre outras coisas também, né? Afinal, é um diálogo longo e tem os seus significados. E muitos deles são bem encriptados também, justamente porque, através dos símbolos, Platão fala mais do que o que ele coloca em palavras. E justamente o símbolo tem esse poder. Porém, na linguagem de hoje, a gente se percebe empobrecido desses símbolos. E justamente eu estava lendo um pequeno artigo sobre o minimalismo nas coisas, nos móveis, na arquitetura. De certa forma, ela fez uma comparação com a música e na própria forma de nós nos comunicarmos com as palavras. E justamente há um ponto importante, né, aqui, né? Porque tudo nessa visão minimalista se torna utilitário, se torna quantitativo, se torna empobrecida, e você simplesmente observa as coisas pela quantidade de elementos que ela despende, né? Ou seja, a quantidade de trabalho, quantidade de tempo ali investido, o, a relação de gasto com retorno que você pode ter com isso, ou seja, tudo vai entrando num esquema muito utilitarista. E nada mais de se esperar, porque na verdade isso não é uma a causa, né, dessa situação. O minimalismo não causou nada, ele é simplesmente a consequência do empobrecimento que nós temos da própria qualidade humana. Quando hoje pegamos um ser humano e colocamos os seus valores em questão, muito provavelmente ele não vai saber trazer nenhum deles à tona e vai falar em termos muito genéricos e abstratos, na forma como a gente vê, por exemplo, na televisão, né? Não sei, ele vai falar talvez família, saúde, enfim, segurança, elementos muito abstratos que podem que podem significar milhares de coisas, né, e não elementos que podem ser resumidos em coisas concretas, né? Então, quando a gente pega esse ser humano atual que só consegue perceber quantidade, não há como ele fazer com que ele perceba a qualidade. Então, ele mesmo se reduziu a uma peça dentro de um tabuleiro, onde ele é só mais uma peça. E não é nem um tabuleiro de xadrez, né, que as peças têm uma qualidade diferenciada, mas sim talvez uma peça de dama, né, onde a única forma de você ter uma diferença de qualidade é colocando mais uma quantidade, né. É curiosa essa relação, mas o fato é isso mesmo, né? Então, quando a gente só consegue perceber quantidades, tudo vira material. E daí nós temos um materialismo, né? Nesse sentido mais comum que nós conhecemos, né? Então, nós vamos acumular mais dinheiro, ou acumular mais posses, ou acumular mais filhos, por que não, né? Simplesmente a gente vai acumulando coisas que para nós ou para outras pessoas tem algum sentido, e que para de alguma forma a gente possa indicar isso como um sucesso na vida, um fator de sucesso na vida, né? A quantidade de elementos que nós possuímos o controle sobre. Então vamos virando uma espécie de predadores, né? De pessoas, de coisas, de elementos que a gente vai observando e querendo para si, porque de alguma forma aquilo nos dá uma importância, um valor que nós não conseguimos mais ver em nós mesmos, né? E assim vai se empobrecendo a nossa visão.
Desse ponto de vista, né, a qualidade desse ser humano de hoje para o que Platão descrevia em sua época, né, muitas vezes ele se propõe a descrever os seres humanos e a sua constituição, até tratando de colocar homens e mulheres, né, em paridade, que é coisa até um pouco incomuns para sua época, mas Platão, muitas vezes ele acaba agindo até de forma revolucionária, né, entre muitas aspas, para seu contexto. Ele vai então perceberia que existe uma deficiência nessa qualidade humana, que nós vemos caindo, né, nesse sentido. E o que seria esse ser humano com qualidade, né? Essa é uma pergunta que poderíamos levar bastante tempo para desenvolver aqui, mas eu gostaria de trazer um pouco a reflexão para esse vídeo. Tá? E se você está gostando desse vídeo até aqui, eu já te convido a se inscrever nesse canal, deixar o like também aqui no vídeo. Aqui na revista Polis a gente desenvolve muito esse debate acerca da alma humana, da identidade, e estamos agora abrindo as inscrições para o grupo de estudos aqui do canal. Caso você tenha interesse, deixa o link aqui embaixo para você conhecer a proposta, né? No caso, é o link do grupo para a gente poder fornecer mais informações acerca desse trabalho. Bom, então, nessa construção do que é esse ser humano com qualidade, né, para não cairmos também num moralismo assim extremo, né, mas também já voltando à discussão para esse ponto, porque Platão vai enxergar no ser humano uma qualidade diferenciada, né, ou seja, ele vai perceber e vai colocar a sua constituição de forma inteira, né? Então, existem sim os desejos, existem sim os instintos, existe uma necessidade, né, de se sentir aceito, de se sentir acolhido, de se sentir amado, mas para cima de todas essas coisas existe uma necessidade de razão, uma necessidade de encontrar com a sabedoria. E além de todas essas coisas, ele coloca lá no mito da caverna, de certa forma, a fonte da felicidade do ser humano, que é o encontro com o bem, representado pelo sol. E o bem é tudo aquilo que une, tudo aquilo que tem a capacidade de nos aproximar uns dos outros, porque aproxima o ser humano da sua própria essência. Esse bem é representado pelo sol, né, e muitas vezes ele vai colocar como o plano das ideias, o plano da divindade, ou seja, o plano das coisas eternas. Então, existe um reino, né, uma esfera, um lugar que é esse ponto onde todas as coisas existem em sua plenitude, que é o reino das coisas eternas. Esse existir em sua plenitude quer dizer que, na verdade, essas coisas nunca deixaram de estar lá, né? Elas não nascem e morrem. Na verdade, elas sempre estão lá, desde o princípio dos tempos. Isso não é uma ideia platônica simplesmente, mas que está presente em todas as culturas e religiões que observaram a metafísica, né, da natureza do ser humano. Então se observa essa natureza humana e a natureza ao nosso redor, e como nós podemos nos relacionar com o que está para além disso, né? Justamente através desse plano da eternidade, onde todas as coisas se encontram, onde o plano divino está ali, né? Então, existir, né, pensar essa coisa de ser para fora, né? Até um termo que seria meio incorreto nesse sentido, né? Então, as coisas possuem identidade, as coisas têm essência. No reino da eternidade, todas as coisas têm a sua essência. Eu gosto dessa imagem, né? Porque na eternidade todas as coisas se encontram. E lá, né, nesse plano, é onde tudo vai convergir e tudo vai adquirir o seu sentido e sua forma final, fazendo com que todas as circunstâncias, todas as coisas que, de certa forma, são alheias a nós mesmos, eles estejam convergindo em uma unidade, né, da nossa própria identidade. E justamente a partir desse ponto a gente consegue enxergar as coisas de forma mais unitária. Então, buscando
ampliar um pouco mais essa qualidade, esse horizonte de consciência, né, acerca do ser humano, a gente precisa entender que para se atingir esse reino da eternidade, das ideias, né, precisamos olhar para o lugar certo, né? Por quê? Porque justamente ele narra no mito da caverna que o prisioneiro ele precisa primeiro olhar para fora da caverna e perceber um feixe de luz, né? Ele vai colocar isso. Ele coloca que justamente a educação é o processo de você não dar a visão para a alma, porque a alma já possui uma visão, mas de você direcionar a sua visão para o lugar correto. E justamente em um outro momento ele vai falar sobre a necessidade de desenvolvermos certas virtudes. Porque digamos que nós temos a visão e a audição desde o nascimento, certo? Mas Platão poderia dizer o seguinte: a gente vê, mas não vê bem, a gente enxerga mal, nossa visão está tapada. E nós ouvimos, mas não ouvimos bem, ouvimos mal. Nossa audição está interrompida, está bloqueada. E para que a audição esteja desbloqueada, para que os ouvidos estejam destapados e para que os olhos estejam desobstruídos, precisamos de uma potência purificadora, que são as virtudes. Então as virtudes são como purificações. Usamos as virtudes para que ela nos limpe, né? E para que com isso a gente consiga observar a luz do sol, a luz do bem, a luz do reino da eternidade, onde todas as coisas são em sua essência. Porque quanto mais da virtude nós nos utilizamos, mais nós nos assemelhamos ao que é eterno, porque ficamos mais semelhantes a isso. Adquirimos características mais constantes, mais racionais, mais inteligentes, mais amorosas, né? Porque o amor está na base de todas essas coisas. E unimos isso numa unidade que é a unidade da própria forma da alma humana. E através dessa alma humana a gente consegue conhecer todas as coisas, né? Protágoras, né, disse em algum lugar, porque eu não sei, não vi, mas existe essa frase na internet, né, que o homem é a medida de todas as coisas. Essa medida de todas as coisas é algo muito, muito curioso, né, porque não é uma frase que é positiva ou negativa em si mesma, mas é uma realidade. Nós medimos as coisas de acordo com o nosso ponto de vista. Então, se hoje existe muito essa visão empobrecida, né, do ser humano, é porque o ponto de vista acerca de nós mesmos mudou, no sentido de que esse minimalismo ele acontece, né? Vou botar minimalismo entre aspas aqui, porque ele é só uma consequência, né, dessa visão empobrecida. Esse minimalismo acontece porque existe uma visão também empobrecida do ser humano. Como a medida de todas as coisas decaiu, também a macrovisão ou a cosmovisão do ser humano passa a ser minimalista, também decaiu, né? Minimalismo, a gente poderia dizer mal e porcamente, que é justamente o mínimo de coisas possíveis, né? O mínimo de possibilidades, não ficar cheio de elementos, né? Obstruindo nosso tempo, né? Mas também nós poderíamos colocar como aquilo que eu falei mais cedo, né, da virtude, como uma obstrução para as coisas eternas, já que eu só observo os números em termos quantitativos e aritméticos, não os números nos termos platônicos, né? Eu só observo os elementos que estão ao meu redor. Eu posso confundir, né, a essência das coisas com a quantidade, ou seja, eu confundo a qualidade com a quantidade, porque eu só concebo a quantidade. Então, essa medida de todas as coisas, ela foi empobrecendo ao longo do tempo, e com isso a beleza, que é tido hoje como algo acessório, superficial, inútil, né, infantil, ela perde o seu lugar. Mas quando antes, né, para Platão, para Plotino, para Aristóteles, para toda os padres da igreja, né, os grandes teólogos da igreja, a beleza tinha um lugar fundamental. Era um da tríade
essencial divina, ou seja, qual é a tríade? A tríade platônica do belo, do bom e do verdadeiro, que são, vamos dizer assim, as três faces, os três aspectos de Deus. Justamente a perda disso traz uma reflexão ou uma projeção da perda do sentido transcendente em nós mesmos. Então, nós perdemos esse sentido do que é divino, do que é valoroso, e, consequentemente, a beleza deixa de tomar um lugar, deixa de ser protagonista, porque a beleza é apenas superficial, é apenas algo que a gente faz quando tem tempo, quando nos sobra, né? Eu tô lá fazendo nada, tô lá, como meu pai sempre falava comigo, tá aí bestando, né? Quando, enfim, tava fazendo alguma coisa que não fosse estudar para a escola. E justamente essa é uma visão empobrecida do que é o ser humano, porque vai observar ele como mais uma engrenagem no sistema, né? Um grande sistema, e isso por si só não é algo ruim, mas essa engrenagem não pode estar fechada a esse sistema, né? O sistema humano, vamos dizer, a sociedade precisa estar conectada ao sistema da natureza, que por sua vez está conectada ao sistema de Deus, né? E na verdade o ser humano tem que estar simultaneamente conectado à natureza e a Deus. Do contrário, ele está e com a sociedade, né? São esses três eixos de comunicação, porque de qualquer outra forma ele está alienado em relação à sua própria essência, à sua própria identidade, ele está desorientado. Então, qualquer uma dessas propostas políticas que nós vemos hoje, ela sempre vai puxar o ser humano para um lado que o faz perder a sua essência. Porque enquanto te coloca consciente de alguns aspectos, te deixa totalmente incapaz de discernir acerca de outros aspectos. Deixa assim realmente a pessoa imbecilizada nesse sentido. Então, é claro que a beleza vai perder o lugar no mundo, né? Também perdemos o amor como algo importante, certo? E falando de maneira tosca, né? Como o amor perdeu o lugar nas grandes produções, né? Antigamente era o tempo todo você via filmes de amor, filmes falando sobre romances e tal. Por mais que esses filmes fossem sobre um amor muito infantilizado, muitas das vezes, ou muito empobrecido, porque está sempre relacionado a uma visão matrimonial da coisa, né? Não que isso seja só. É porque não é só isso, né? O amor é uma força muito mais potente, como a gente aprende no banquete, né? E justamente isso foi se perdendo, né? Hoje, o que se fala mais sobre o amor na cultura pop, né? Eu, pelo menos no meu horizonte de obras conhecidas, acho que isso simplesmente se perdeu. Então, posso estar enganado também, né? Mas, enfim, aí vocês me corrijam aí nos comentários. Mas o fato é que, assim como a beleza perde o seu lugar, também o amor vai perder o seu lugar. O amor e a beleza têm uma relação muito intrínseca, né? Eles são sempre aparecem juntos, né? E é curioso como a gente vê os filósofos iluministas, né? Falando tantas besteiras, né, acerca disso. Tipo, grandes gênios, né? E que definiram o comportamento de vários séculos e vários pensadores que vieram depois. Mas eu lembro acerca de uma exposição, uma palestra, né, que uma amiga minha fazia acerca da obra de Schiller. Né? E Schiller ele veio muito inspirado em Kant, né, nesse sentido, porque via Kant como, né, um grande, né, filósofo. Enfim, talvez eles não conhecessem os gregos, né, em alguma medida. E Kant tinha feito um grande trabalho acerca da moral e sobre a beleza também, né? E de alguma forma Kant colocava a beleza como algo menor, né? E Schiller fez um trabalho de uma espécie de reconciliação disso, né? Ainda estou para fazer vídeos sobre isso e trabalhar isso no Clube do Livro. Mas percebam que o Kant colocava mais ou menos assim, né?
Não, né, agora eu não vou lembrar, mas a minha amiga falava sobre Schiller. E ela colocava mais ou menos assim, que a moral, ela é aquilo que nós devemos fazer, é o nosso dever e tal, e devemos seguir isso, né? Mais ou menos o imperativo categórico de Kant. Até aí, tudo bem. Mas quando se chega, né? E a moral é como se fosse uma lei universal e assim, categórica, né? Não deve ser negociada. E a gente vai, então, percorrendo uma trilha, deu esse exemplo, percorremos uma trilha muito difícil, né? E é isso que nós devemos fazer na vida, percorrer uma trilha para nos melhorarmos. E ela colocou algo mais ou menos assim, seguindo, né, o pensamento de Schiller, que é muito melhor percorrer essa trilha difícil estando a beleza ali, né? Porque ela vai nos inspirar, ela vai tornar esse caminho mais prazeroso, de certa forma mais feliz. Acho que ela não usou esses termos, mas ela falou mais ou menos por aí. E eu entendi o ponto que ela colocou na época, né? Mas na mesma hora eu achei aquilo tão repugnante, porque como que depois de você ter uma linha platônica, né, que cria, na verdade, que estrutura toda uma visão metafísica acerca da beleza, você tem simplesmente a beleza ali como um adorno, né? Uma coisa ali, tá ali, se não tiver também, né? Enquanto isso é justamente uma visão empobrecida acerca do ser humano, porque a beleza, ela traz um sentido. A beleza, ela não tá porque sim, né? Por isso que muitas vezes as pessoas, para falar da arte, elas dizem que a arte é inútil. Por quê? Porque a arte, ela traz não uma utilidade, mas um sentido. É o porquê fazemos as coisas. Isso não é algo que eu estou inventando, mas algo que você consegue ver até em inúmeras obras de artistas e alguns filmes aí. Mas então a arte traz um sentido para as coisas, né? A beleza, na verdade, traz um sentido para as coisas. Porque é uma assinatura, né? A natureza, para todo lugar onde ela se expande, ela faz com beleza. Na natureza não existe nada feio, né? E não estou falando aqui de um padrão de beleza, de não sei o que, tal, tal, tal. Você vai para qualquer lugar do mundo, qualquer paisagem natural de qualquer lugar do mundo é extremamente bela. Pode ser um deserto, pode ser, né, uma floresta tropical, qualquer coisa. Não tem um pé de gente lá, mas você vai achar aquilo bonito. Então a beleza, ela faz parte da estrutura da natureza. Se a natureza faz as coisas, ela faz belamente. E se não está belo, é porque está no meio do processo. Ou está no meio, ou o processo parou no meio, né? Ou está se desfazendo. Mas a gente nunca percebe, olha para uma árvore que está completa em sua formação e ela não é exuberante, não é extremamente bela, né? Sendo que até os parasitas, né, que pegam na árvore, aquelas plantas que ficam pendentes assim, tem uma certa beleza, né? Muito curioso isso. Então, assim, por que perdemos a beleza, né, como essa conexão? Porque também nos perdemos enquanto seres que têm uma relação ou uma conexão, uma origem transcendente. Então, quando perdemos essa parte do quem sou, né, nossa identidade, e consequentemente nossa finalidade, ou seja, para onde vou, nós perdemos também a resposta para as coisas da vida e tudo passa a ser um simples, né, conveniente ou não conveniente. Logicamente, um minimalismo humano. Então, vivemos hoje numa época de minimalismo humano, onde nós somos cada vez mais empobrecidos acerca da nossa identidade, acerca da nossa essência de ser humano e não buscamos esses elementos, nem o divino eterno, metafísico, nem as virtudes que são para nós purificações, nem muito menos uma, uma relação que eu vou colocar aqui de ascetismo, né? Se abster de certas coisas para poder se tornar alguém mais puro, né? Nesse sentido, para poder ter certas experiências, né? Acerca do controle dos instintos, acerca de ter desejos mais nobres.
Toda essa dimensão, todas essas possibilidades, esses conflitos, essas batalhas propriamente humanas foi perdido. Por quê? Alguém algum dia falou o seguinte: tem uma trilha ali, se tiver uma florzinha é bom, se não tiver, tanto faz. Vamos lá fazer. Então, assim, dá pra fazer mais um vídeo só sobre esse ponto específico e como a gente pode carregar a beleza e o sentido nas coisas. Mas acho que para hoje tá bom. E eu tenho desenvolvido mais esse assunto acerca da identidade, acerca de como encontrar, né, a vida interior. E vamos trabalhando. Se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, sobre como perceber a vida interior em nós, deixa aqui nos comentários. Tá bem? E eu vou ficando por aqui. Peço novamente seu like, sua inscrição no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.